Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, estamos na fase da leitura da carta, e antes da gente dar sequência aqui e começar os trabalhos, eu vou pedir para o presbítero Alexandre fazer uma oração para a gente estar começando aqui os trabalhos. Ale, você pode orar para a gente? Claro. Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso, né? E pela oportunidade de estamos estudando a sua palavra. Abençoe cada um aqui presente, Senhor. E que essa palavra possa nos entrar no coração e levarmos adiante, através do Espírito Santo. Né? Agradeço pela vida de cada um presente, e os que não puderam estar também. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Obrigado, Ale. Bom, então aqui nós estamos aqui estudando a carta de Efésios, né? Ela aqui na estante, né? A quinta aqui na sequência, que a gente já estudou, estamos estudando todas, né? Já estamos aqui na de Efésios. E a gente já falou do autor, já falou do local, já falamos da data, da ocasião, e estamos aqui na fase da leitura, né? Falamos que o autor era Paulo, né? Contamos a história dele, aonde que ele estava quando ele escreveu essa carta. Estava lá na prisão em Roma, né? A data foi lá no ano de 58, 59 da nossa era. Falamos um pouco, né, sobre o que estava acontecendo na época lá em Éfeso, e começamos aqui a fase da leitura, né? E eu gosto de mostrar aqui sempre essa região aqui, mostrando, né, aonde Paulo fez aqui as viagens dele, onde ele esteve, onde que ele escreveu as cartas, né? Então esse mapinha é bacana. A gente já viu isso. E também a gente falou um pouco do contexto geral, e aqui eu quero só reforçar hoje o foco do propósito da carta, que a gente vai entrar hoje na leitura do capítulo 2, que tem muito a ver com isso. Então, relembrando, quando a gente está falando dessa carta como um todo, o propósito dessa carta é sobre a unidade e a santidade da igreja como sendo um corpo de Cristo, né? Então, a gente vai falar sobre isso, sobre essa santidade, sobre essa unidade e as bênçãos que são espirituais e em Cristo. Então, esse a gente já comentou, né, sobre o propósito da carta, e a gente já está identificando algumas coisas na leitura, que é o que a gente está vendo hoje. E aí, iniciando a leitura, a gente já, no capítulo 1, já identificou que essa carta, ela foi direcionada a quem? Aos crentes, aos santos que vivem em Éfeso, né? Fiéis em Cristo, né? A gente já comentou isso também. E aí, no primeiro capítulo, que são duas partes, né, praticamente, na primeira parte, a gente viu que Paulo, quando ele começa aqui um parágrafo imenso, né, onde ele fala todo o projeto de Deus num parágrafo só, né? Ele fala de Deus, de Filho e do Espírito Santo, né? Ele fala como Deus nos escolheu, como o Filho nos redimiu e como o Espírito Santo nos selou, né? A gente viu isso num parágrafo só, com mais de 10 versículos. E aí, no segundo bloco, que a gente viu domingo passado, a gente viu uma oração. Essa oração é uma das orações mais importantes da Bíblia, né? A gente comentou sobre isso. Então, Paulo orou, né, pelos crentes, e quando ele começa essa oração, a gente viu também que ele não está fazendo uma correção mediante um problema que aconteceu, né? Que normalmente, às vezes, alguém identifica algum problema em alguma igreja, onde ele dá as orientações, ele vai corrigindo para o caminho correto, sabe? E dá um ensinamento.
Aqui não, aqui ele está até falando, ó, eu reconheço a fé que vocês têm no Senhor Jesus e o amor de um para com o outro. Então ele já está falando, já está começando, ó, vocês estão muito bem, vocês têm fé no Senhor e amor para com os irmãos. E aí, quando ele ora, então ele vai orar para quê? Ele ora para que Deus dê a sabedoria que vem do alto, para que a partir daí a gente conheça. Agora ele fala, Pai, agora dê entendimento. Então, a primeira parte já foi feita. Já acreditaram, eles têm fé, eles têm amor para um com o outro. Agora eles precisam de conhecer o Senhor, conhecer mais de ti, do seu plano. E aí ele ora também, não só para o conhecimento, mas para o nosso chamado. Ele ora para que nós entendemos quais são os propósitos de Deus na nossa vida. A riqueza que Deus depositou em nós, que a gente entenda isso e o que nós vamos fazer com essa riqueza. E aí ele quer mostrar para a gente, ele ora para que a gente entenda o tamanho dessa riqueza que Deus colocou em nós e qual é a importância que nós temos para Deus e que nós também somos uma riqueza para Deus e que ele espera isso, o que ele espera de nós. E também nessa oração ele fala que Jesus tem um poder, todo o poder foi dado a ele, e ele é o cabeça da igreja, e Deus deu ele para nós, para que a gente tenha a plenitude da vida. Foi uma oração maravilhosa que a gente aprendeu, né? Que a gente viu isso domingo passado. E aí, a partir dessa oração maravilhosa que a gente viu, toda essa sequência, né? Para que a gente, a partir de que a gente tenha fé em Jesus, a gente tenha um pleno conhecimento dele e de sua obra, e a gente tenha um pleno conhecimento do nosso chamado também. E aí, no capítulo 2, que é o que nós vamos ler hoje, o que seria aqui, né? No capítulo 1, Paulo falou do projeto de Deus, ele falou assim, de uma maneira muito clara, né? Qual é o projeto de Deus na nossa vida, e orou para que a gente entenda isso. Agora, no capítulo 2, a gente vai ver a execução do projeto. Olha que legal. Então, no capítulo 2, aqui a gente tem dois bloquinhos. O primeiro bloquinho, que vai do versículo 1 a 10, que nós vamos ler hoje, né? Paulo vai falando para a gente do projeto, da execução, desde o pecado até a salvação pela graça. Então, a gente vai ler aqui, a gente vai conversar sobre isso. Mas olha que legal, né? Capítulo 1, a gente entendeu o projeto. No capítulo 2, a gente vai agora entender a execução desse projeto. E no segundo bloquinho, ele vai falar sobre a unidade da igreja em Cristo. Por isso que a gente estava falando, reforçando ali no começo, sobre o propósito da carta. Aqui no capítulo 2, a gente vai começar a ver os propósitos da carta, tá bom? Então, nesse primeiro bloquinho, a gente vai ver do pecado até a salvação, e depois a gente vai ver sobre essa união entre gentios e judeus, para a formação dessa igreja, como é que Deus escolheu isso. E aí a gente vai dar sequência aqui. Bom, então eu vou ler, vamos iniciar aqui o capítulo 2, a leitura do versículo 1 ao 10. Bom, então vou ler aqui para todos aqui. Então vamos lá, Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o principado, o príncipe da potestade do ar do espírito, e que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou,
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Bom, até aqui, até o versículo 10. Agora vamos começar a entender aqui com calma ali, desde o início. Irmãos, aqui já no versículo 1, Paulo, quando ele começa assim, ó, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse ele aqui do começo, quem que é o ele, né? Então, assim, ele está falando, ele vos deu vida. O que eu estou chamando a atenção? Ele quem? Jesus. Por quê? Eu queria pegar o versículo anterior, ó, onde que a gente terminou? O versículo anterior, ó, voltando aqui um pouco, no capítulo 1, versículo anterior. Ele estava falando sobre Jesus, sobre o poder pleno de Jesus, que ele é o cabeça da igreja, e nós somos, né, os membros, somos membros da igreja, né? Então Paulo está falando aqui que Deus deu Jesus como cabeça da igreja e nos deu Jesus, né? Para que tenhamos a plenitude. E aí, aqui na sequência, fala, então, e ele vos deu vida. Então, é através de Jesus, né? Jesus nos deu vida. A partir de Jesus, a gente teve a salvação. E ele fala assim, ó, já no versículo 1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, ele vai dizer o que aqui? Ele vai dizer que a gente estava lá no pecado. E o nosso Salvador é Jesus. Então, e ele nos deu a vida, né? Então, ele já começou o versículo 1 assim. E aqui, a partir do 2, é que ele vai começar a explicar como é que era antes e agora como é que é a partir de Jesus, né? É isso que a gente vai ler aqui. Bom, Rosi está entrando aqui, ó. Pronto. Permitir aqui. Então, já no versículo 1, esse ele vos deu vida, ele está falando de Jesus, está dizendo da importância, né, do evangelho. Ele começa aqui. E como é que a gente era antes disso? A gente estava morto no pecado. Né? E aí no versículo 2 ele fala, então, e que pecados, né? Nos quais andastes outrora. Então todo mundo estava em pecado, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então o que ele está falando? Que o mundo estava sob o domínio da natureza maligna humana, né? E estava andando segundo o príncipe da potestade. Então, o curso do mundo era esse, era o pecado e estava, né, jazia no maligno, como a gente costuma dizer, né? Então, todos estavam andando segundo a carne, segundo esse mundo, segundo, né, a nossa natureza maligna. E aí que ele está falando importante, eu até grifei aqui no versículo 2, né, que todo mundo andava no curso do mundo, segundo o príncipe da potestade, que ele está escrito assim, ó, ele atua nos filhos da desobediência. Quero chamar atenção para esse termo aqui, quando ele fala que atua nos filhos da desobediência, porque, tá vendo, o poder dele é limitado. Então, mesmo quando a gente fala assim, né, a pessoa que é obediente, ela está protegida, né? O inimigo não tem poder. Quando a gente fala assim, mas Abraão, né, o pai da fé, ele foi um escolhido, foi justificado por Deus. A gente vê a obediência a Deus, né? A gente vê em todo esse trajeto o que leva à desobediência a Deus. E o que também essa obediência, a fidelidade a Deus, ela nos protege. Por quê? O mundo, é normal o mundo estar aí andando segundo o príncipe da potestade? É normal, é normal. Mas quando a gente vê aqui que ele atua nos filhos da desobediência, a gente já vê aqui que
poder dele é limitado. A escolha é nossa, né? Então, a nossa obediência a Deus, a nossa fé, ela vai nos salvar, ela vai trazer essa força, esse poder todo. Então, por isso eu quis chamar aqui essa atenção para essa palavra aqui bastante importante. Edgar? Marcelino, a potestade aí, ela pode ser encarada assim na origem da palavra como uma autoridade não suprema, né? Mas é uma autoridade. Nós passamos por autoridades durante a vida, né? É o chefe, é o governante do Estado, e eles cometem seus erros e às vezes são autoritários e fazem com que você vá a caminhos errados. Então você é governado por alguém que não tem essa, né, autoridade suprema, mas sim uma autoridade momentânea onde ela te faz cometer erros, né? Então, é muito comum que uma autoridade, às vezes, né, um chefe que não tem uma boa índole, alguém que não tem princípios, né, ela induza você ou force você a cometer alguns erros, né? Então, você estaria debaixo de uma autoridade errada, né? Então, cabe a você falar, eu quero permanecer aqui dentro dessa empresa que faz tudo errado, que prejudica muitas pessoas, eu quero fazer parte disso, eu quero estar debaixo de uma autoridade que está prejudicando pessoas, né? Então, cabe a decisão sua, estar debaixo de uma autoridade errada ou não, né? Então, muitas pessoas, mas eu continuo ganhando muito dinheiro. Mas qual é o seu chefe ali? O que ele está mandando você fazer? Coisas erradas o tempo todo. Então, fala, não, isso eu não quero. Então, quer dizer, você está debaixo de uma potestade, né, de uma autoridade errada, né? Então, é possível isso no dia a dia também. A gente assimilar isso como algo que acontece no nosso redor, ao nosso redor, né? Você se render a uma potestade, ou, né, uma autoridade que te induza a erros, né? Então, cabe a você negar isso tudo, né? Amém, muito importante isso. E aí também, por isso que eu falo, né? Se nós conhecemos o nosso Deus, conhecemos Jesus, conhecemos os ensinamentos dele, a gente vai obedecer corretamente, né? A gente vai se submeter ao poder supremo e a gente vai estar protegido disso, né? E aí Paulo continua, né? No versículo 3 aqui, ele fala assim: mas, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo vontade da carne, de pensamento. Então, a gente também, né? Todos nós andávamos, né, no passado, sujeito a essa natureza errada aí, né? Então, ele está falando, todos nós éramos, por natureza, filhos da ira, né? Então, a natureza é maligna, né? Então, todos nós, no passado, a gente estava no pecado, vamos chamar assim. Todos nós estávamos no pecado. E aí ele fala assim, aí ele complementa, como também os demais. Que ele está falando de nós, que hoje já somos convertidos, ele está falando nós, os cristãos, os santos, mas também os demais. Quer dizer, todo mundo andava no pecado, está todo mundo no pecado. Aí ele vem mas, aí no, a partir do versículo 4 vem mas, né? Então ele está falando, todo mundo estava no pecado, todo mundo estava sujeito a isso, estava vivendo uma vida errada, né? Segundo a nossa natureza carnal. E todo mundo, nós, os santos, mas também eles. Mas Deus, sendo agora o versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor para conosco, aí sim, aí ele fala, nós estávamos mortos no nosso delito, nós estávamos mortos no nosso jeito de andar, nós estávamos mortos no nosso estilo de vida, no nosso estilo de pensar. Mas ele, com a sua misericórdia e o seu amor, nos deu a vida juntamente com Cristo. E aí ele fala aqui, pela graça sois salvos. Então a gente vê que essa graça da salvação, ela vem por meio de Cristo. E ela vem por misericórdia e amor de Deus. Então é isso que ele deixa claro aqui, no versículo 4 e 5, que nós somos salvos pela graça. Porque
Deus tem misericórdia e amor por nós. Então, essa é a salvação que Paulo vem explicar, que a partir de agora. O pastor levantou o dedo? Amém. Três palavras que eu acho interessantes. Primeira coisa é a natureza. Nós somos o quê? Pela natureza que nós nascemos em pecado. Pela natureza. E outra coisa é que o inimigo tem poder só quando nós desobedecemos ao Senhor. Desobedeceu, a gente fica fora da proteção de Deus. Agora, a palavra mais notável, ou uma das palavras mais notáveis na Bíblia, é a palavra mas Deus. Aqui está. Essa é a palavra-chave de todas as vezes, mas Deus, né? Aquilo que você falou. Então, aqui nós observamos que essa palavra, mais Deus, é uma das palavras mais abençoadas para a nossa vida. Até ali, tudo perdido. Mas Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, né? Mas Deus, Jesus, mais Deus, só isso quero falar. Esse mais Deus fique no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, sabendo que mais Deus fez algo maravilhoso. E através desse mais Deus é que nós somos salvos. Através da graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Edgar? Quando você fala... A Rose também, né? Quer falar, Rose? Fala primeiro. Eu falei, né, já várias vezes que esses versículos fizeram parte da minha conversão, né? E eu me lembro que na época que me impactou muito foi essa parte que continua aqui na frente, que fala assim que nós éramos, por natureza, filhos da ira, né? Pela desobediência a Deus. Isso, assim, eu lembro que foi assim, um choque para mim, porque, assim, nós temos, antes de se converter, tem aquela história de falar assim, eu também sou filho de Deus. Mas ele também é filho de Deus, né? Então, a gente tem essa ideia de que todo mundo é filho de Deus. Não, nós somos criaturas de Deus, nós só nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aí nós somos filhos por adoção. Mas eu lembro que essa parte, somos por natureza filhos da ira, eu lembro que na época me impactou assim, falei, meu Deus, eu sou filho do diabo, né? Sou filho do diabo, filho da ira, não sou filho de Deus. Então, só a partir do momento que a gente aceita Jesus, né? Porque a gente tem a natureza pecaminosa, enquanto a gente não aceita Jesus, a gente não é filho de Deus, a gente só se torna filho de Deus a partir desse momento, né? E essa palavra, filhos da ira, é muito forte, né? Então, era isso que eu queria falar. Amém, amém. Importante. Viu? E aí, fala, pastor. Só para reforçar o que a Emma falou, realmente, pela natureza, né? Pela natureza nossa pecaminosa, né? Nós somos realmente pecador, né? Somos pecador. Por quê? O inimigo foi lá e roubou essa graça através do pecado, porque nós éramos para ser filho. Então, nós passamos o quê? Só criatura de Deus, foi criado por Deus. Aí, o pecado entrou, porque o inimigo roubou essa graça, mas... Aí, ó. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vani? Então, a Rosi estava falando, eu lembro, assim, o que muito me impactou, que me chocou muito, nós estávamos fazendo um estudo lá na Casa Terra, que a Rosi estava me discipulando, aí teve a parte que a gente leu lá, que nós éramos como trapo de imundícia. Eu falei, misericórdia. Misericórdia. Então, glória a Deus que o sangue de Jesus veio e limpou, né? Amém. É isso mesmo. Pastor Vani? Pastor Vani tinha levantado a mão? É que em vez de abrir o microfone, eu tirei a mãozinha. Tá bom. Estou falando aqui. Mas, assim, só fazendo um comentário em uma outra direção, que muita gente usa esse termo aí de, né, que pela graça, né, que nós somos salvos, para achar que não precisa fazer mais nada. Para achar que está tudo de boa, eu posso fazer o que eu quiser, viver do jeito que eu quiser, porque pela graça eu vou ser salvo. Então, eu não preciso ter uma vida
certinha. Não. Deus já me deu a salvação e eu não preciso fazer mais nada. Então, muitas pessoas esquecem de que você ainda precisa continuar se dedicando a Deus, vivendo uma vida para Deus. Pela graça, você é salvo. Mas nós temos que merecer essa graça, né? Mas é mediante o quê? A fé. Então, é a sua fé que você vai receber a graça pela salvação. É mediante a fé que Deus nos dá nele, né? Então, a gente tem sempre que estar buscando aumentar essa fé, buscar esse conhecimento para que a nossa fé aumente, para que nós possamos ter realmente esse direito. Ah, todo mundo tem direito à graça? Tem. Mas vamos dizer assim, né? Entre aspas, você tem que fazer por merecer, né? De uma certa forma, tá? Me entendo aí que é de uma certa forma, né? Porque a graça é imerecida, né? Deus tem pela gente, Deus tem essa graça, mas se você viver uma vida totalmente perdida, totalmente no mundo, vivendo as coisas para o mundo, você, como que você vai querer a graça de Deus? Como que você quer os benefícios de Deus se você não faz nada? Eu até vou falar um pouquinho hoje isso na pregação, né? Que muita gente está atrás só dos benefícios, né? E não quer pagar o preço por esses benefícios. Então, a gente tem que pensar muito nisso também. Verdade, pastor. Pastor Vanderlei? Amém. Só uma palavra aqui, todo mundo, logicamente, pega assim, porque pela graça sois salvos. Observe que ali não tem um ponto final, tem uma Ainda não. vírgula. Tem uma vírgula. Então, não tem que pegar o versículo todo. Não é, e muita gente coloca um ponto e encerrou. Não, observe a vírgula que tem lá, o Vânia está falando. Por quê? Por meio da fé. Mas fé em quem, né? É só isso. Não coloca ponto final nisso aí, não. Põe uma vírgula. Isso, exatamente, porque nós vamos ver, inclusive, na sequência, já te passo a palavra, diga, nós vamos ver realmente onde a gente vai confirmar isso que o pastor Vani falou. Paulo vem aqui nos versículos à frente aqui falar isso mesmo, ensinar isso para a gente, reforçar, e a gente até vai ligar essa nossa conversa aqui com o estudo de Tiago que a gente fez. Por que a gente fez esse estudo, né? Edgar? Tem umas coisas bem interessantes que, se a gente analisar, eu estava fazendo uma pesquisa um estudo sobre a palavra misericórdia, né? E ela tem várias coisas ligadas à própria palavra em si, né? Na origem, ali no latim, de miséria e córdia de coração, né? Mas quando você vai para o hebraico, você tem algo que seria ha'amim, que é algo ligado a uma coisa visceral, seria quase um útero, né? Seria um amor visceral. E quando você pensa nisso, ligado a palavra hebraica de ha'amim, que seria útero, né? Esse amor visceral, é algo que quase que como uma mãe, né? Gerar esse filho, né? E pela misericórdia que ela tem desse filho, ela ama incondicionalmente, independente dele estar preso, dele falar algo violento com ela, dele fazer coisa que não agrada, mas que ela repreende o tempo todo e tenta corrigi-lo, né? Então ela trata de uma maneira como se fosse, ele trata como se fosse mãe, que incondicionalmente ama o filho, né? Independente daquilo que ele acaba cometendo de erros. Então é um amor visceral. A misericórdia não é algo que se faz assim, eu amo e vou ajudar, pronto, assim, mas sem muita, nem algo superficial. Não, é algo interno, é algo visceral, é de coração mesmo. Você não ajuda alguém porque eu vou sair na foto, eu vou descontar no imposto de renda, eu vou ter... Né? Não é isso. Você ajuda de uma forma legítima e de coração. Então, essa misericórdia que Deus tem por nós é algo visceral mesmo, é algo de coração que Ele tem por nós, né? Independente dessa criatura maravilhosa que você é, que comete esses pequenos erros na vida, que a gente comete erros, né, durante a vida, e a gente fala, como é que Deus me ama desse jeito, do jeito que eu sou, né? É como? Porque pergunta para a mãe por que ela ama o filho, né? E ó que tem filho que é duro, né? A mãe precisa ter um esforço X para amar aquele filho, né? Na verdade não precisa de esforço, né? É natural dela, é nato da mãe, né? Amar aquele filho, né? Então isso é bem interessante, esse amor, como ele é rico em misericórdia, que na origem da palavra tem esse amor visceral, né?
É muito interessante. Né? Amém, amém. E aí, então, completando aqui a frase de Paulo, né? Então ele fala, então Deus ele é rico em misericórdia, nesse amor, né, que o Edgar explicou, e aí ele nos salva pela graça e com Cristo, né? Então a gente ressuscitou com Cristo, né? Aí é que ele vem aqui, no versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou, né, que a gente está falando, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. E aí, quando ele fala dessa graça, aí vem a parte aqui que a gente até separou no começo do estudo desse livro. A gente falou assim que tinha os versículos-chave, lembra? Que é esse do 8, o 9 e o 10, vem essa explicação que o pastor Vani deu. Então, aqui, ó, no versículo 8 até o 10, que é das partes mais importantes aqui da carta, ó, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa salvação não vem da gente. A gente não é merecedor, tem alguma coisa que a gente vai fazer alguma coisa para ser merecedor da nossa salvação. Não. É mediante a nossa fé em Deus. Então, essa salvação, ela é de graça e é dom de Deus. E aí ele fala assim, ó, no 9, não é de obras, para que ninguém se glorie. Porque se for por merecimento, aí você pode se gloriar. Eu sou bom, porque eu fiz tudo certinho, agora tenho esse direito. Fiz isso, e agora eu tenho esse direito. Não, não é isso. Então, Paulo não, ele deixa isso claro. E aí também no versículo 10 vem uma explicação muito importante que complementa esse reforço que o pastor Vani falou. Ele fala assim, ó, nós somos feitura dele, criados em Cristo. Então, nós fomos feituras de Deus e a gente foi criado em Cristo Jesus. A gente foi criado para quê? A gente já falou no capítulo anterior, né? Para que nós somos criados, né? Nós fomos criados, ele fala aqui, ó, nós somos criados, feitura de Deus, em Cristo, criados para boas obras. Agora, ele vem falando assim, que nós somos criados para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Irmãos, esses 2 versículos são muito bacanas, inclusive foi por isso que a gente estudou Tiago, lembra? A gente estudou Gálatas, que começa a falar dessa salvação pela graça, e aqui também em Efésios a gente fala sobre isso, e a gente parou para estudar Tiago, porque Tiago vem, né, reforçar essa questão de que as obras, elas são só uma evidência de que a gente tem a verdadeira fé. As boas obras, elas vêm evidenciar que a gente entendeu o que Deus queria de nós. E Paulo está falando aqui que a gente sabe, a gente deve saber quais são essas boas obras que Deus preparou para a gente. Então, quando Paulo ora para que a gente tenha um entendimento da plenitude, a gente tem um entendimento da riqueza que Deus nos deixou, a gente tem um entendimento de quais são essas boas obras, para que a gente ande nela, esse é um propósito de Deus. Então, quando a gente, como diz a Rosi, né? Quando a gente tem realmente a fé e se converte, e a gente se torna um filho de Deus, a gente sabe qual é o caminho que devemos seguir. É isso que Paulo ele quer dizer aqui, que em Cristo Jesus, Deus preparou as boas obras para a gente andar nela. Mas só que ele deixa claro que a salvação é pela fé. E quando você tem essa fé, quando você recebe isso, quando você escolhe seguir Jesus, quando você opta por ser um cristão, você tem que entender qual é o seu propósito, quais são essas boas obras. E aí Tiago vem e nos fala, né, que se você está andando, se você entendeu essas boa obra, Deus já preparou de antemão para a gente, se você está andando por esse caminho, aí a gente está entendendo que você tem essa verdadeira fé. Então, essa evidência é uma vida que está andando no que Deus preparou, é que está certo.
E aí eu queria chamar a atenção aqui, né, justamente nisso, que muita gente acha que se converteu e ainda não se converteu. É isso que Tiago vem chamar a atenção, ele fala assim, será que você já é um cristão verdadeiro? Porque Deus preparou tudo para a gente, Jesus nos ensinou tudo, e nós estamos fazendo a vontade dele, nós estamos andando no caminho correto, porque se talvez a gente não esteja, talvez a gente ainda não está com a fé verdadeira. Então essa reflexão vem nos mostrar isso, e vem reforçar o que o pastor Vani deixou muito claro, né? Não adianta a gente simplesmente falar que, já acredito, já sei que Jesus Jesus é o Salvador, já limpou meus pecados, agora eu vou viver minha vida. Então você não entendeu. Você não entendeu. Então foi muito, muito bacana. Deixa eu ver aqui as pessoas levantaram a mão. Edgar. Eu vou comentar rápido. Quando você fala de fé, né, e você fala que essa graça e essa fé são dons de Deus, né? A fé, um dom de Deus que é repartido para você, que é propiciado a você, né? Então, se você pega na origem dessa palavra que a gente já falou uma vez, a fidelidade, a fé vem de fides, né? de fides, né? Que seria fidelidade, né? Então, é um dom de Deus a fidelidade, né? Quanto àquilo que ele está falando e aquilo que ele nos proporciona. Então, ao seguirmos, a termos fé em aquilo que estamos aprendendo, lendo, ouvindo, você mantém a fidelidade baseado naquilo que você vem aprendendo de Deus. Então, você vem lendo e a fé nada mais é do que o fides, né? A fidelidade àquilo que você está aprendendo. Então, você é fiel à palavra e, consequentemente, fiel a Deus. E esse é um dom que vem de Deus, né? Você tem que pedir isso para que você continue nessa caminhada fiel àquilo que você vem aprendendo, né? Para que não se desvie desse caminho que vem sido orientado para você. Então, muitas pessoas falam, eu tenho fé em Deus, e aí você, como você não conhece a palavra, você não tem esse contato com Deus, você não tem esse tempo de oração, esse tempo próximo a Deus, né? Como ser fiel a algo que você não conhece, né? E isso passa a ser uma coisa cega, é uma fé cega. Eu creio, eu acredito em Deus, e aí você começa a qualquer coisa que é jogado para você, você segue, porque você não tem conhecimento de Deus, né? Você não busca conhecer a Deus. E isso te leva a ficar distante da fidelidade em questão à palavra e aquilo que Deus proporciona a você. Então, a fé não pode ser uma fé cega, simplesmente colocar, não que tenha alguma coisa errada, mas simplesmente colocar um adesivo no carro ou na traseira do caminhão, ó, Deus é fiel e tal, mas não conhece a Deus e não busca conhecer. Isso são só palavras jogadas ao vento aí, né? E muitas pessoas, às vezes, professam palavras que nem estão na Bíblia, simplesmente para justificar a fé dela em Deus, né? Mas não tem conhecimento, não buscam, né? Rosi? Oi, completando só também isso que vocês estão falando aí, e voltando depois daquilo que a Vani falou, o versículo que a Vani falou, a palavra fala no Evangelho, Jesus falou assim, que pelo fruto você vai conhecer a árvore. Então, se você realmente você está ligado em Jesus, você já se entregou, sabe, você teve uma conversão verdadeira, os seus frutos vão ser verdadeiros e as pessoas vão ver a diferença na tua vida, né? Agora, se você está fazendo algo artificial, eu lembro que uma vez um pastor usou configurado a árvore de Natal. A árvore de Natal tem as bolinhas penduradas lá, mas aquilo lá não é fruta, né? Aquilo lá é só simbólico, aquilo ali está pendurado, ali, aquilo é artificial. Agora, a árvore verdadeira, mesmo que está plantada lá, ela vai dar frutos verdadeiros, né? Então, é isso, você está ligado, né? E Jesus, você dá os frutos verdadeiros. Aí as pessoas vão ver essa diferença na tua vida. Então, que pelo fruto se conhece a árvore. E o que a Vani falou, a questão do trapo de imundícia, está lá em Isaías 64, 6, que fala que as nossas justiças, né, não passam de trapo de imundície. E acho que tanto assim, como você e eu, Marcelino, que viemos da mesma denominação, a gente achava que a gente era bom, não era?
Nós fazíamos tudo certinho, nós não errávamos, eu, pelo menos, eu não fumava, eu não bebia, eu não fazia nada errado, não sei o quê, e me achava melhor das pessoas. Só que essas suas justiças, né, de você fazer isso ou aquilo, de você deixar de fazer isso ou aquilo, sem Jesus, é como um trapo de imundície. Enquanto você não entrega a sua vida para o Senhor, você não tem uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, as suas justiças, tudo aquilo que você faz diante de Deus, é o que dá para entender naquele versículo, que foi usado isso na minha conversão, lá no meu discipulado que eu usei para avalia, é isso. Por mais bonzinho que você seja, por mais, sabe, como é que fala? Que quando você faz coisas boas, presta, ajuda os pobres, faz isso, faz aquilo. Se você não tiver Deus na sua vida, a sua justiça não vai ter peso nenhum diante de Deus, né? Então é isso que eu queria explicar, voltar a explicar. Amém? Amém, amém. E aí eu queria também complementar e reforçar essa questão, porque quando Paulo fala aqui, né, no versículo 10, que nós somos feitura de Deus, criados em Jesus para boas obras, e que Deus preparou essas boas obras de antemão, né, já para que andássemos nela. Então a gente está entendendo a oração de Paulo no capítulo 1, né? Aqui é o capítulo 2, né? A oração do Paulo é: realmente, meus irmãos, vocês têm fé, vocês têm amor ao próximo. Legal. Mas eu vou orar para vocês, para que Deus dê sabedoria e que Deus dê conhecimento da sua obra, dos seus propósitos. Que Deus dê conhecimento do que Deus espera de nós. Que Deus dê conhecimento para a gente, para saber o que nós temos, qual que é a nossa riqueza, né? Para que a gente tenha esse entendimento. Então, é isso mesmo. Não adianta só ficar no passo 1. Então, Paulo ora para que a gente entenda o que Deus espera sobre nós, da gente. Então, e ele fala aqui, para que se a gente conhecer mesmo a palavra, o que Deus está preparando, o que Deus preparou, quais são essas boas obras, é através da leitura, através do conhecimento, através da oração, através de uma vida cristã, a gente vai sempre estar aprimorando o nosso conhecimento na palavra. E quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue saber se nós estamos no caminho certo. Porque senão vai ficar igual o que a Rosi falou, né? Eu tô achando que estou certo. Mas você sabe qual é o certo? Eu acho que eu sei. Acho que isso aqui está tudo bem. Então, a gente conhece muitas pessoas que nem conhecem a Bíblia. E se dizem cristãs porque têm fé, mas não conhecem. Não se dedica para estudar, não tem o hábito de orar, de se congregar com os irmãos. Enfim, tem gente que não tem. Simplesmente ela acha que é uma pessoa temente a Deus, já conheceu Jesus, mas segue a vida. Então, e Paulo está dizendo aqui que Deus preparou as boas obras para a gente andar nela. Então, a gente precisa saber o que Deus espera. A gente precisa saber o que é boas obras, né, para a gente andar nela. Se a gente tem realmente a fé verdadeira, então a gente vai ter uma vida verdadeira. Então, é aquilo que a Rosi falou do fruto, né? Então, você vai produzir bons frutos, sim. Se você tiver bem enraizado na palavra, você vai produzir os bons frutos. Edgar? Sim, é quase como uma mania principalmente de brasileiro, de não fazer a leitura de manuais, né? De equipamentos eletrônicos, de coisas que você compra, né? Você não lê, né? Tem sempre lá uma etiqueta, às vezes marcando, olha, não lavar com sabão, não colocar no sol, não sei o quê, mas até você ler, você já pendurou no sol, você já esfregou não sei aonde, você já usou o produto errado, já estragou o produto, né? Então, ao ler a palavra, você vai cometer menos erros. Ou você inverte, primeiro você vai a campo trabalhar e depois você vai ler a palavra. E aí chega na hora de evangelizar, alguém pergunta, mas Jesus eu não sei, ou inventa alguma coisa, entendeu? Então, está na mão, dá para ler. Nós, de modo geral, sabemos ler e podemos adquirir esse conhecimento que vem de Deus através da palavra.
Então, não é para ler toda a Bíblia de uma vez, nem ficar citando para o irmão o Egito, tantos camelos. Não é isso. Mas ter aquilo que vai dar o conhecimento, pelo menos, essencial para você passar a palavra. Então, busque esse conhecimento, que é a fé que vem pelo ouvir, vem pelo ler, vem pelo conhecer a palavra de Deus. E aí sim, vem essa fé baseada naquilo que você leu, e aí você leva para frente. Então, é uma fé calcada ali, alicerçada na palavra de Deus. Aí sim, ela tem fundamento firme, não naquilo que você acha. Eu acho que Cristo falou tal coisa. Aí a pessoa falou mesmo, aí não está em lugar nenhum isso. Então, muito cuidado, né? Você tem que estar fortalecido na palavra para poder exercer esse papel de cristão de uma maneira boa, né? Não pegar, eu já uma vez tentei quebrar uma caixinha no carro para pegar lá uma pecinha dentro, e depois eu falei, não é possível que eu não consigo abrir. Fui lá, peguei o manual, abri, nossa, tinha uma chavinha grudada do lado ali da tampa, onde eu peguei a chavinha e abri. Estava lá a chavinha para abrir a tampa, mas eu não sabia, eu estava tentando quebrar aquilo. Aí quando eu li no manual, eu descobri que estava a chavinha lá do lado, eu puxei ela e virei. Então, às vezes, a gente está fazendo coisa errada por não conhecer, né? Então, vai conhecer a palavra, evangelhos, vai ler as cartas, como a gente está fazendo, vai buscar essa palavra que vem de Deus, e aí você vai errar menos, né? Vai errar, mas vai errar menos. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, eu sempre escuto o pastor Vanderlei falando, né, que a fé vem de ler e ouvir a palavra, ela, né, você fortalece a fé, e é verdade, o conhecimento A da fé vem pelo palavra, ouvir, ele vem pelo vai ouvir, vem dar pelo um ouvir. crescimento na gente. Sim, sim, E ouvir a palavra também, né? sim. Amém. Bom, e aí, pastor quer falar? Não, só o final. Tá bom. E aqui, nesse primeiro bloquinho, então, Paulo, ele explica, né, o projeto de Deus, que a gente estava lá no pecado, e ele vem nos salvar pela graça e explica direitinho dessa graça, da fé, das boas obras, ficou muito claro nesse começo. Então, nesse capítulo 2, Paulo vem falando sobre esse projeto, e agora no segundo bloquinho, que a gente vai ver só domingo que vem, porque nesses minutos não vai dar tempo, para quem é esse projeto? Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar da igreja. Para a igreja, né? A gente falou que Deus deu Jesus para a igreja. Quem somos a igreja, né? Nós vamos ver isso no próximo bloquinho. As cartas de Paulo, elas são muito bem estruturadas, né? Porque ela traz muito conhecimento, muito entendimento para a gente, quando a gente lê com calma, né? É muito prazeroso. Paulo é realmente uma figura muito importante para a gente entender e aprender com ele, né? Então, eu vou passar agora a palavra para o pastor Vanderlei, e aí no próximo domingo a gente continua no segundo bloquinho aqui, que vai falar sobre essa união, sobre a igreja. Para quem é o projeto de Deus? Amém, Amém. pastor? Amém. Graças a Deus, né, por esse estudo bíblico, né, que nós aprendemos. E uma das grandes coisas que ficou na minha mente, entre tudo, né, essa palavra que o Senhor falou, mais Deus, né, isso aí, se não existisse essa palavra, nada iria acontecer sobre a salvação. E sobre a fé, muita gente fala realmente que tem fé. Todo mundo fala, 98% fala, eu tenho fé, tenho fé, tenho fé. Mas a fé não é que é demonstrada não pelo que você fala, mas é pela sua atitude. A atitude mostra que realmente você tem fé e em quem você tem fé, né? Então, eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito, né, na nossa vida através de Cristo Jesus. Pai amado, muito obrigado, Pai, por essa palavra riquíssima, por essa bênção, Pai amado, que nós recebemos, né, todos os domingos, na parte da manhã, aprendendo da Tua palavra. Pai amado, quero pedir, meu Deus, continue dando sabedoria para o Edgar, Pai, para o Marcelino, para estar nos ensinando, Pai. E juntos nós possamos aprender e colocar em prática, Pai. Muito obrigado por tudo. Eu agradeço, Pai amado, cada pessoa que está participando. Pai amado, se porventura alguém que está participando ou vai participar precisa de uma bênção especial, de uma cura, de uma libertação,
num livramento. Meu Deus, em nome de Jesus, que isso seja uma realidade na vida da pessoa, Pai. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, que eu agradeço. Amém. 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 Salve, Adonai. A paz do Senhor. Bonzinha. Parabéns. Paz do Tomara Senhor, a Deus abençoe. Hoje é ceia do Senhor. Ô, Glória.